25 de fevereiro, o pecado começou lá no céu. Então vamos ver hoje a origem do conflito no céu. Veja que não existia ainda o pecado sobre a terra. Então nós vamos ver Ezequiel capítulo 28, 12. Nós vemos aí Deus revelando a origem do mal através de uma figura de um governador, de um político aqui da terra, que foi o rei Tiro. Mas ele diz assim a respeito da origem do mal, falando de Lúcifer, anjo de luz. Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Eras querubim da guarda de Deus, do ungido, até que se achou iniquidade em ti, violência e mentira. Então foste lançado para a terra, e agora és objeto de espanto para todo o universo. Então, o mal não é criado por Deus. Deus criou tudo perfeito. Tanto é que diz, tu és o sinete da perfeição, o modelo da perfeição. E quando Deus criou o Jardim do Éden, o mal já existia antes de Adão e Eva. E esse mal que já existia através da árvore, o nome da árvore que Deus deu, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus não deixou, não empurrou, vamos dizer assim, né, Adão e Eva para praticar o mal, mas falou o que era o mal, teoricamente, porque não existia no universo nenhum caso, a não ser o de Lúcifer, que virou Satanás, anjo de trevas, que havia quebrado as orientações de Deus para que pudesse ficar perfeito. Então, o que ele fez com todo ser criado em todo o universo, também fez com Adão e Eva. Você tem a liberdade. Ali, naquela árvore, é um teste. Você, se quiser conhecer o bem e o mal, você me desobedece. Agora, se você quiser conhecer só o bem e o mal em teoria, não na prática, você não chegue perto dela, nem coma do seu fruto. Este é o meu conselho, a minha orientação para você, disse Deus a Adão e Eva. Agora, a árvore chama conhecimento do bem e do mal. Então, o mal já era uma realidade aqui no planeta Terra, através dessa árvore que estava ali, uma mancha. Mas foram avisados. E como aconteceu a queda? Em algum momento, inexplicavelmente, o pecado brotou no coração daquele que era um modelo de perfeição, cheio de sabedoria, formosura, que tomava conta da lei de Deus, pois ele era o querubim da arca. Veja que na arca que foi feito lá no tabernáculo, existiam 2 querubins com as asas abertas
em cima do propiciatório, ou seja, a tampa da caixa que continha os 10 mandamentos. E eles ficavam os dois olhando para baixo, para dentro do propiciatório, para a lei de Deus. Essa imagem que foi colocada ali é para lembrar eles da importância dos 10 mandamentos, que é a base da justiça de Deus. Ali continha a orientação para se evitar o mal. Então, o bem já estava se apresentando por Deus, mas a lei de Deus representa a proteção contra o mal, porque é uma luz, né, para dizer que não faça isso. Da mesma forma que Deus falou para Adão e Eva, não comam do fruto, porque você vai ter as consequências do mal. Aí você vai conhecer o mal na prática. Você vai morrer, vai ficar doente. Deus avisou tudo isso. Mas, de maneira inexplicável, surge na mente desse querubim que tinha consciência da lei de Deus, que esse era o caminho que devia andar. Ele então se achou iniquidade, violência e mentira dentro da mente dele, e assim ele debilitava as nações, ou seja, as nações significam os anjos que estavam ali. Onde ele fosse, ele jogava o seu veneno, né? Que era a dúvida sobre o caráter de Deus, de que a lei que ele tomava conta era impossível ser cumprida. É o que nós vemos muitos evangélicos falando hoje. Então, Isaías 14, de 12 a 15, continua dando a sequência do que Ezequiel escreveu. Tu debilitava as nações e desejou o lugar de Deus, desejou ser adorado, mas isso é impossível, porque você é um ser criado e não um criador. E serás lançado fora do céu. Então veja, Lúcifer, foi identificado como a estrela da manhã, como o filho da alva, em Isaías 14, 12. Mas ele decidiu livremente se exaltar contra a lei de Deus. Ele ficou orgulhoso por causa da sua formosura, da sua beleza, da sua sabedoria, coisa que ele deveria glorificar a Deus, porque tinha recebido tamanha beleza, tamanha sabedoria, tamanha responsabilidade, privilégio da função que ele exercia. Aqui na Terra, para a gente entender, quem é a guarda do ungido? Quem guarda as leis aqui no Brasil, vamos dizer? A lei é a Constituição. Quem deve zelar pela Constituição, tomar conta dela, para ninguém extrapolar, nem para cima nem para baixo? É o Supremo Tribunal Federal. Se os juízes do Supremo Tribunal Federal se exaltarem e não guardarem a Constituição, não protegerem essa Constituição como deve,
Pelo contrário, falar mal da Constituição, ele se torna o mesmo que aconteceu com Lúcifer. Lúcifer tomava conta da Constituição de Deus, que é a lei de Deus. Então, mais do que ninguém, ele entendia de leis. E tinha aquele privilégio, ele tinha que glorificar a Deus por isso. Mas ele se revoltou contra Deus porque ele queria ser adorado como Deus, glorificado como Deus. Então, uma das coisas, estratégia que ele usou, já que eu tomo conta da lei, vou falar mal da lei. Falando mal da lei, eu vou dizer que Deus é injusto. Exige uma coisa que é impossível se fazer. Então ele decidiu ocupar o lugar de Deus e levantar calúnias contra Deus. Veja que quando ele fala que ele debilitava as nações, essa palavra em grego, debilitava, significa caluniava a Deus. E o termo hebraico como comércio significa calúnia, até que achou-se então iniquidade nele. Se nós, veja que o termo Lúcifer era perfeito desde o dia que foi criado, até que se achou iniquidade nele. Ezequiel 28:15. Se nós substituirmos a palavra Lúcifer para Adão e Eva, vai dar certinho. Adão e Eva eram perfeitos, até que se achou iniquidade neles, pelo livre-arbítrio. Como entender um ser perfeito que não tinha motivo nenhum para errar e se exaltar? Eles não conheciam o mal na prática, só sabia as consequências e tudo, todo mundo sabia, o universo todo sabe. Mas ele resolveu desafiar a Deus, eu vou querer ser igual a Deus. E veio e falou para Adão e Eva, se ele quisesse ser igual a Deus, que desobedecesse. Foi o que eles fizeram, confiaram mais em Satanás do que nas palavras de Deus. Então, o pecado começou no céu, dentro do santuário de Deus. Porque a arca ficava dentro do santuário de Deus. O que é o santuário de Deus? O trono de Deus. E o pecado começou ali e vai se encerrar ali. Apocalipse diz que o santuário, o trono de Deus vai se encher de fumaça, que ninguém conseguia entrar. E Jesus então saiu dali para vir buscar seus filhos. Vem o Pai, o Filho e o Espírito Santo e todos os anjos com eles. Todos que participaram da salvação do ser humano. Então, ali vai ser resolvido o problema do pecado. Começou ali. Está postergando por quase 6.000 anos a mais. Mas vai terminar ali também. Porque esse é o plano de Deus, é o desejo de Deus, e o desejo de Deus sempre se cumpre.